tá? Peraí. Pronto. Então, Douglas, eu sou a coordenadora Mari. Seja bem-vindo na Escola Nogueira. Eu agradeço a sua colaboração, a sua participação, que eu tenho certeza que vai contribuir bastante, né, para os nossos alunos, principalmente nesse momento de distanciamento que a gente vem enfrentando. Então, o Nogueira está aí de portas abertas e agradece. Obrigado pelo convite. E a ideia é realmente fazer um bate-papo com vocês. Não quero entrar muito em detalhe, não, mas até conversando depois com o Jean, né, que é o nosso contato aí lá na Bosch para as palestras. Ele me contou um pouco a história da escola e da turma. Então eu vou mudar um pouquinho o speech, vou começar falando um pouco de carreira e depois a gente fala um pouco de tendência tecnológica e algumas, não vou ficar falando de tecnologia em si, mas algumas competências que são importantes hoje no mercado de trabalho quando a gente fala de tecnologia, né? Vocês conseguem ver já a minha tela? Ainda não. Agora sim. Então, tudo bem. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Douglas, trabalho na Bosch há 17 anos, na Bosch aqui em Campinas. Hoje eu sou responsável por uma área de marketing lá, dentro de uma das divisões da Bosch, né? A Bosch tem algumas quantas divisões de negócio. Comecei praticamente minha carreira lá na empresa, então a ideia hoje com vocês é realmente fazer um bate-papo um pouco de carreira, algumas coisas que nesse processo eu fui desenvolvendo, fui aprendendo e queria compartilhar com vocês. Depois a gente fala um pouco de tendência tecnológica e um pouco do que isso significa, de como a gente se prepara para essas mudanças, né, para essas transformações. Então, só um pouco do currículo. Hoje eu estou nessa divisão de negócio e tanto eu quanto minha equipe, o que a gente faz lá é desenvolver ferramenta, campanha, ações, promoções, para a gente gerar mais negócio, para gerar mais venda, para que as pessoas reconheçam o produto da Bosch no mercado. Espero que todo mundo aí tenha uma ferramenta Bosch em casa. Se não, ou pelo menos uma peça do carro, tenha um componente aí da Bosch ou algum eletrodoméstico. A Bosch é uma empresa que desenvolve tecnologia também, tanto em equipamento quanto em software também. É uma coisa que a gente vive isso na prática. E para falar um pouco de carreira, eu separei algumas etapas da carreira que fizeram diferença para mim e gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês. Primeiro, eu sou estudante também, né? Comecei e cursei toda o meu ensino fundamental em escola pública também, né? Cresci no bairro Jardim Santa Terezinha, não sei se alguns conhecem aí, fica ali perto do Tancredão, ali no final da Amoreiras. E é engraçado porque a gente, quando começa na escola pública, a gente de alguma forma acha que as coisas estão muito distantes da gente e que a gente não vai ter acesso, né? Então a ideia que eu costumo dizer em todas as palestras que eu faço, principalmente para o pessoal mais jovem, que normalmente a gente enxerga o mundo até os 16, 17 anos de idade, a gente enxerga que o nosso mundo é o nosso bairro, né? É a nossa região, aquele grupo de amigos, grupo de colegas. Então essa era a visão que eu tinha de mundo, né? E realmente, com o passar do tempo e as oportunidades que foram aparecendo e as que eu fui criando também, essa bolha fui estourando e rompendo essa bolha, né? Comecei na Bosch lá como menor aprendiz, né? Minha mãe dormiu aí na fila do Patrulheiros aqui em Campinas, para que eu tivesse a oportunidade de fazer a prova, né? E depois da prova conseguir entrar como office boy, como patrulheiro lá na Bosch mesmo. E estando dentro da Bosch, eu senti a possibilidade, né? De novo, era algo distante, mas eu via a possibilidade, um pouquinho mais já rompendo a bolha, da possibilidade de entrar na universidade, né? E acho que é importante entender que também há 10, 20, 30 anos atrás, né?
esse passo estava muito longe, né? Hoje a gente tem uma quantidade enorme de universidades, né? Não fica limitado só aquelas que são exorbitantes, são muito caras, né? Podemos colocar assim. E existem N programas, né? E eu me lembro que na época em que eu ingressei na universidade, existia um programa chamado Amigos da Escola. E eu participei desse programa de Amigos na Escola, então eu passava os domingos na minha escola, né? Na escola estadual em que eu estudei, e isso me garantiu uma bolsa de 50% da universidade, né? Então, assim, você percebe, essa transição, esse movimento já começou a me mostrar que o mundo era maior do que o meu bairro, né? Depois, já na universidade, a Bosch tem um programa de estágio, né? E eu apliquei para esse programa de estágio, já, né, pelo fato de estar na universidade. E aí começa a vir a sensação ou a percepção de esforço, né? Ou seja, quanto mais eu me esforço, mais oportunidade eu vou criando, né? Então, esse foi um aprendizado e uma certeza para mim. Puxa, se eu me esforçar e se eu buscar e criar as minhas oportunidades, elas vão acontecer. E foi o que aconteceu. Bom, eu, ainda no último ano do ensino médio, já prestei o vestibular, consegui entrar na universidade. No ano seguinte, eu ainda estava estudando, no primeiro ano da faculdade, pintou essa possibilidade de fazer um estágio lá na Bosch. E aí fiz estágio lá de 2005 a 2008. Depois disso, aliás, já fazendo o estágio, uma coisa que demandavam muito naquela época era, puxa, você precisa aprender inglês, né? E aí eu acabei, já com o salário da Bosch, fui guardando e consegui fazer um intercâmbio, né? Fui juntando durante esses 3 anos, e no último ano de estágio eu consegui fazer um intercâmbio de 2 anos, de 2 meses, para aprender ou para melhorar um pouco o inglês. E aí, no final de tudo isso, juntando todo esse conhecimento e esse esforço que eu estava aplicando e estava desenvolvendo, né? E ao invés de pegar esse salário, que na época era um salário mínimo, e talvez gastar como os meus amigos, a gente tava, né, eu tinha ao lado, eu acabei investindo nos cursos, e isso me pintou uma oportunidade de trabalhar no México, né? A Bosch me ofereceu um período de trabalho no México, acabei sendo contratado lá também, acabei ficando um tempo maior lá no México. E isso, de verdade, assim, apesar de não falar espanhol, apesar do inglês, né, ter um conhecimento bem básico, a oportunidade pintou, e aí tratei de botar coragem, botar a cara, e ir para frente e acabar assumindo esse desafio, o que foi super importante para a carreira, né? Então, às vezes, a gente realmente precisa ter um pouco de coragem, assim, quando pinta alguma oportunidade, né? Encarar que, poxa, se eu estou me esforçando e eu estou fazendo isso com uma boa intenção, vai dar certo. Ô Douglas, o intercâmbio foi em que país? O intercâmbio foi no Canadá. Em que país? Foi no Canadá. Canadá? Você ficou 2 meses? 2 meses. Qual foi a maior dificuldade fora a língua? Puxa, a maior dificuldade, eu acho que é o próprio medo, assim, porque você fica, poxa, eu vou chegar no aeroporto, será que eu vou saber chegar até o endereço? Será que eu vou conseguir me comunicar? Né? Acho que esse foi o maior desafio, assim, o medo do que encontrar. Depois, já estando lá, eu acabei ficando na casa de uma família, e essa família era uma venezuelana que morava há muitos anos no Canadá, me acolheu super bem, me ensinou muita coisa, estudava inglês comigo depois da aula, e até um pouco do que eu tenho que reconhecer, assim, nesse processo como um todo, ou já estando lá no México, acabei assumindo um projeto lá. E o engraçado é que durante toda essa carreira, assim, todo esse processo, eu fui conhecendo muita gente e fui aprendendo com muita gente, né? Aprendendo, fazendo conexão. E outra coisa que eu incentivo bastante é a troca de aprendizado, né? Coincidência ou não, uma pessoa que eu ajudei aqui no Brasil, um alemão que estava aqui no Brasil,
ajudei com coisas bem simples, a tirar cópia, ajudá-lo com coisas assim. Depois ele se tornou meu chefe lá no México, né? E ele me fez o convite, eu fui inicialmente para ficar 1 ano, e ele me fez o convite para ficar mais 3. Então, acho que a gente às vezes confunde que aprendizado acontece só estudando, né? E na verdade não. Quando eu conheço uma pessoa, quando eu faço uma viagem, quando eu troco ideia com um professor que tem uma experiência, que tem uma visão e tal, tudo isso é troca, né? Tudo é experiência, conexão, tudo isso é aprendizado. E lá realmente foi isso, né? O fato de estar também em outro país, conhecer outra cultura, tudo foi aprendizado. E tudo é aprendizado, né? Todo dia a gente tem a oportunidade de aprender alguma coisa nova. Eu tenho hoje pessoal trabalhando comigo, estagiários com 19 anos, por exemplo, que eu aprendo com eles todo dia, né? Por quê? Porque eles têm uma velocidade diferente, estão vivendo outra coisa e eles ensinam também. Então, não é o discurso pronto, não, mas a verdade é que assim, a gente aprende o tempo todo, né? Se a gente tiver abertura para isso, o tempo todo alguém ou algo está ensinando alguma coisa para a gente. Depois disso, né, depois de 4 anos no México, eu acabei voltando para o Brasil. E aí, quando eu voltei para o Brasil, acabei já emendando alguns cursos, alguns treinamentos, porque eu assumi uma posição nova, que eu não tinha tanta experiência. E algo que funcionou e funciona até hoje para mim na carreira é um pouco de qual que é o legado que você quer deixar, né? Por cada trabalho que você faz, né? De novo, coincidência ou não, ou destino, a pessoa que eu ajudei aqui sem pretensão nenhuma, se tornou o meu chefe lá no México e me ofereceu uma oportunidade. E hoje, por todas as posições que eu passo dentro da Bosch, eu sempre, quase que sempre, o meu currículo é o legado que eu deixei, ou seja, o trabalho que eu fiz naquele período, né? Isso tem a ver um pouco com valores também. Hoje, com tanta exposição, né? Hoje você tira uma foto, você faz um vídeo, você consegue, você pode tanto enaltecer uma pessoa como destruir uma pessoa, né? Ou enaltecer uma empresa ou destruir uma empresa. Então, se a gente não viver isso, esses valores, e preocupado com o que a gente está deixando de legado, como é que eu espero um crescimento, né? É um risco muito grande, tanto para a minha imagem, como para o trabalho, como a avaliação que as pessoas vão fazer sobre o trabalho que eu desenvolvo. Então, acho que isso é algo que eu aprendi também e que, de certa forma, impulsionou a carreira. Você trabalha na área de marketing, né? Você disse? Da Bosch? Isso. Então, porque por várias áreas, na verdade. No passado a gente conhecia a Bosch como a empresa da furadeira e das peças, né, de carro, né, autopeças. Sim, sim. Mas hoje a gente sabe que a Bosch produz até linha branca, né, que é eletrodomésticos, né? Correto. Então. E eu estou em uma divisão que talvez você ainda não conheça, que é uma divisão de sistemas de segurança eletrônica. Qual é? Câmeras, sonorização de ambiente, controle de acesso. Então, a gente basicamente desenvolve tecnologia. E tem, para a área da saúde também, a gente tem, por exemplo, um teste rápido para COVID, né, uma máquina que faz o teste em hospitais para detecção mais rápida do vírus. A gente tem o sensor que está na maioria dos smartphones hoje. E quando você vira a tela vira, você vira o celular e a tela vira também, esse é um sensor de posicionamento. Esse é um sensor Bosch também. Então, a gente desenvolve tecnologia. Então, tem nas mais diferentes áreas. É da Bosch? Não. Interessante, porque a gente fica imaginando só ferramentas, né, da Bosch. E agora está bem amplo, então, né? Tá bem amplo. Tá bem amplo. Até tecnologia vocês estão desenvolvendo, nossa, cresceu muito, né? E Sim. tem que saber alemão para Não. É importante saber alemão? Olha, o inglês é suficiente. Você acumular habilidades ou competências é sempre importante, e sempre é um diferencial. Então, não é que é pré-requisito, Sempre mas bom. pode ser um diferencial.
né? Como eu disse, eu estudei em escola pública, não tinha como fazer um curso específico de inglês, e na escola também não conseguia, como, né, estudava, assim como vocês hoje estudam à noite, trabalham durante o dia, não dava para encaixar, mas quando eu decidi fazer o intercâmbio, foi um diferencial no meu currículo, né? Fez a diferença para poder concorrer a algumas vagas, né? Com certeza. Mas hoje até em posições, não é um pré-requisito também o inglês. Porém, ele é um grande diferencial. Tem que saber mais do que inglês, né? Espanhol, por exemplo, até alemão, né? Por que não, né? Sim. E hoje, na verdade, eu estou correndo atrás de um sonho aí, que é entrar para o mundo acadêmico, né? Sou professor mesmo, então estou estudando um mestrado em inovação, justamente para desenvolver aí teorias, conceitos sobre inovação, tecnologia. Então, uma coisa que eu gosto de trazer exemplos reais, por isso que eu sempre conto da minha carreira, porque são coisas que funcionaram para mim, né? E funcionam até hoje. Então, o tema de romper a bolha, né? O mundo é maior do que a gente consegue ver, e normalmente a gente vê um palmo só, né? Então, as oportunidades estão aí, e às vezes não estão só naquele ambiente que a gente está acostumado a ver, né? Às vezes, olhar um pouco mais para frente. Então, eu me lembro que na época da escola, o desafio era se formar e conseguir algum emprego. Meu pai trabalhava em oficina mecânica, então o meu desafio era aprender a mecânica para trabalhar com ele. Quando eu tive contato com os profissionais da Bosch, eu vi que, poxa, o mundo é muito mais do que isso. Pode ser mais do que... Não é que seja um problema trabalhar na oficina, não é isso. Mas talvez eu possa escolher, né? Eu não tenho que só seguir aquilo que está sendo apresentado, né? E o esforço, na verdade, assim, eu que não nasci em berço de ouro, puxa, se eu quiser uma oportunidade, eu vou ter que criar, né? E eu acredito muito nisso, assim, acho que cada um escreve a sua história e cada um consegue abrir seus caminhos, né? Como? Com esforço, com dedicação, buscando fazer um plano entre o seu sonho e o caminho, aliás, de onde eu estou hoje para o meu sonho, né? Eu tenho um caminho, eu tenho uma trilha a percorrer. E como é que eu faço para chegar lá? Poxa, se eu quero me tornar um profissional da saúde, ok, então o que eu preciso estudar para ser um profissional da saúde? Eu quero trabalhar em educação, o que eu preciso estudar e me preparar para trabalhar com educação? Eu quero ser um engenheiro, então o que eu preciso trabalhar e o que eu preciso desenvolver hoje para que eu possa ter uma oportunidade em engenharia, né? Então, acho que é um pouco isso, né? Muitas coisas não são dadas, elas são criadas, né? Muito boa a sua apresentação. Quer perguntar algo, Roseli? Eu quero perguntar. Estou gostando demais, porque você começou falando da prática, né? E essa questão do medo, a gente encontra bastante nos jovens, né? Uhum. Tem oportunidade, muitas vezes não aproveita, enfim. Muito bom esse aspecto que você levantou. Agora, eu gostaria de saber, porque as FATECs e as ETECs, elas vivem falando essa questão da empresa 4.0, uma coisa que vem lá da Alemanha, é isso? Eu falei certo? Certo. Isso, a Bosch já tem essa amplitude? Como que está isso no mercado, né? Sim. Eu vou comentar um pouco de tecnologia ali lá na frente, mas, na verdade, a gente está vivendo etapas de transformação tecnológica, né? Então, a primeira etapa que a gente viveu, e todo mundo usufrui disso hoje, era conectar as pessoas, né? Então, a gente tem hoje, através da internet, eu conecto as pessoas, seja pelo celular, seja pelo computador, o que seja. Então, a gente começou a conectar as pessoas, independente do lugar onde elas estão. Quando a gente fala de indústria 4.0, a gente basicamente está usando tecnologia para conectar as máquinas, os sensores, e em tudo isso gerar dados para que a gente opere melhor. O que isso quer dizer?
ao invés de eu ficar só observando quando uma máquina falha, será que se eu usar alguns sensores para perceber se essa máquina está demonstrando alguns sinais de falha, eu não consigo fazer uma manutenção prévia? Então, eu estou usando sensores, basicamente, estou usando tecnologia para que as fábricas trabalhem, primeiro, estejam conectadas, gerem dados e sejam mais inteligentes ou eficientes. Isso é a indústria 4.0, tecnologia para que a indústria seja mais eficiente. Exemplo, no passado, numa linha de produção, normalmente você tinha realmente uma pessoa no final da linha e ela pegava, vamos pegar um exemplo aqui, uma furadeira. Ela pegava uma furadeira que era um modelo e ela pegava aquela que estava terminando de sair da linha e ela fazia uma inspeção visual. Bom, o modelo saiu próximo, parecido, não tem nenhum desafio, está tudo certo, então ela separava aquilo para ser embalado. Então, hoje, na linha de produção, através de sensores e câmeras, a gente consegue, no processo de produção, já detectar se tem um produto com defeito ou não. Então, o que eu estou fazendo? Estou dando mais agilidade, porque eu não preciso mais separar o produto da linha para fazer análise. Essa é uma. Segundo, eu consigo reduzir custo também, né? Porque eu não vou ter que gastar para ficar retrabalhando as peças, eu já separo ela um pouquinho antes. E se tem que descartar, eu já descarto. Então, você ganha melhorias no processo. Então, a indústria 4.0 significa tecnologia para melhorar a eficiência das fábricas ou das plantas. E também o ser humano, o humano também vai se desenvolvendo nessa relação com... Como que é o desenvolvimento do humano com essa máquina, com essa empresa 4.0? Então, na verdade, a tecnologia é uma ferramenta, né? Ou essa máquina é uma ferramenta. O humano, na verdade, a gente sempre vai precisar e sempre vai existir, porque, na verdade, a máquina não tem a criatividade que a gente tem, não tem a habilidade que a gente tem, o improviso que nós temos, né? A capacidade intelectual que nós temos. Então, na verdade, a máquina vem para reduzir tempos, né? Reduzir desperdício e na verdade, agregar tempo para que o ser humano possa continuar criando, continuar desenvolvendo, trazendo, aplicando criatividade, desenvolvendo coisas novas. Ela vem, na verdade, para os processos repetitivos, por exemplo, que inclusive é um tema de saúde, né? A gente, no começo dos anos 80, tinha muita incidência de LER, né? O que é LER? É uma doença causada nos nervos, principalmente nos nervos, por repetição, né? Então, quer dizer, se eu boto uma máquina para fazer isso, eu estou, inclusive, melhorando a vida das pessoas nesse sentido. E estou, o quê? Criando novas oportunidades. Estou criando a possibilidade de que essas pessoas trabalhem em outras coisas, desenvolvam outras coisas, usem mais a capacidade intelectual do que a capacidade manual. Muito legal. Tá? Então, a gente não deve ser pessimista em relação à máquina tomar o lugar do ser humano. Então, não devemos ser pessimistas nesse sentido. Não, não. Pelo não, que você disse. Não precisa. Essa é uma discussão que sempre surge, assim. Eu costumo ver dessa forma. Se eu posso deixar o ser humano, que tem uma capacidade de intelecto gigantesca, né, uma inteligência gigantesca, para focar em coisa, e justamente nisso, usar a capacidade intelectual dele e ter que usar menos o trabalho braçal, eu vejo isso como uma vantagem, né? E as grandes invenções, né, por exemplo, agora, né, tem vários pesquisadores estudando uma solução para o Covid. As máquinas ou os computadores vão ajudar a acelerar o processo de coleta de dados. Mas alguém, um cientista ou um cientista, um médico, vai ter que olhar aqueles dados para realmente encontrar um caminho. Entende? Então, ao invés de eu ter lá o médico capturando os dados, por exemplo, eu estou deixando que ele esteja trabalhando justamente na solução. Você falou de equipamento que a Bosch, né, fabricou para detecção. Qual é esse equipamento? A gente já conhece? Já é conhecido pelo
público ou ainda não está sendo bem divulgado? Como que é? Não, a gente já vende através de alguns distribuidores aqui no Brasil. É um teste rápido de Covid, mas é um teste para hospitais, né? Não é para o consumidor. Então, o hospital vai ter tem acesso a essas máquinas. São equipamentos com alta tecnologia, é um investimento bastante alto. Então, você vai encontrar isso dentro dos hospitais, né? Mas não é um teste rápido ou descartável, né? Não é esse tipo de tecnologia. Mas já está assim, já temos em alguns hospitais no Brasil. Bacana saber. Tá? Bom, e aí justamente isso, você estava falando sobre, né, o risco para o ser humano. Eu acho que aí deixa também o desafio da gente ter coragem para aprender coisas novas, né? Coragem de romper algumas coisas, coragem de realmente buscar mais informação e acreditar que é possível. O aprendizado. Então, uma coisa que muda muito com o tema da tecnologia é que a gente está vivendo uma época em que a tecnologia muda exponencialmente, né? O que significa mudar exponencialmente? Ela tem a taxa de evolução dos produtos, dos dispositivos, dos sistemas, eles estão mais rápidos que nos últimos 100 anos. A gente evoluiu 10 anos, 100 anos em 5. Mais ou menos em termos de proporção, em termos de evolução de tecnologia. Então, o que isso demanda da gente agora? Que a gente aprenda, né? Quanto mais rápida a evolução, mais rápido tem que ser a nossa capacidade de aprendizado, né? E como? Também eu não posso esperar que todo aprendizado venha da escola, né, do ensino, ou venha de uma formação, ou venha de uma universidade, né? O aprendizado ele tem que ser contínuo e ele pode acontecer com as conexões, com as pessoas, com os lugares, com literaturas, né, com documentos, com treinamentos. Então, a pressão vai ser para que a gente se mantenha atualizado, né? Então, a pressão que a tecnologia está trazendo agora é o seguinte: eu estou trazendo novos dispositivos, estou trazendo novas ferramentas, eu preciso do outro lado, que as pessoas saibam operar, né? E aí esse choque pode acontecer. E aí esse choque, realmente, se existe a tecnologia e a gente não está preparado para operar, é quando começa a faltar mão de obra no mercado, né? E existem áreas hoje que falta mão de obra, né? A gente, apesar de estar vendo muitas vezes o desemprego aumentando, por outro lado, tem muita área, principalmente áreas da medicina e áreas de tecnologia, que falta mão de obra, né? São essas duas. Essas duas áreas que você acha que você diz que faltam. Uhum. Medicina e tecnologia. Mais áreas que você tem ideia como... Quais são? Principalmente essas áreas. Na verdade, assim, se a gente olhar quais são as empresas, as maiores empresas do mundo, as 4 maiores empresas são empresas de tecnologia. E quem que nós estamos falando? De Apple, Google, Microsoft. Google. Essas empresas... Facebook entra. Oi? Google. Facebook entra na lista? Não, né? Entra também. Tá. Então, quer dizer, são empresas digitais e de tecnologia. Certo? Certo, legal. Muito boa a colocação. Então, o que força a gente? Poxa, se o mercado, se essas empresas é o que está crescendo, é o que o mundo está consumindo, então esse é um mercado que vai se expandir e vai demandar mão de obra. E também outra coisa que eu sempre comento, o tema do legado, né? Sempre o que a gente vai deixar, né? O que funciona para mim, e o que eu falo muito com as minhas equipes, eu tenho que deixar melhor do que eu encontrei, né? Se essas oportunidades aconteceram na minha vida, então eu tenho que deixar, alguma coisa eu tenho que devolver, né? Como? Fazendo o melhor trabalho que eu posso fazer e deixando o meu legado. Porque não há currículo melhor, e nas empresas a gente aplica isso o tempo todo, do que um trabalho executado, um trabalho bem feito, né? Uma experiência.
né, que falem bem do meu trabalho e que eu consiga demonstrar. Então, o legado é importante. Não é porque hoje eu estou trabalhando como office boy, que então não importa o que eu faço. O fato de eu ter feito um bom trabalho como office boy permitiu que as pessoas me considerassem para eu poder concorrer a uma vaga de estágio. E enquanto eu era office boy, na verdade eu buscava, nos meus tempos ociosos ou tempos livres, desenvolver algumas coisas ou fazer alguns trabalhos que na minha área as pessoas ou não queriam fazer, ou eu queria aprender sobre aquilo, né? Então, eu me lembro que ainda como office boy, eu comecei a desenvolver página de internet interna para a minha área. Então, esse já foi um legado, já foi o meu currículo ali para eu poder apresentar quando eu me candidatei para ser estagiário. Ou seja, eu já tinha um trabalho feito, né? E acho que, né, sonhar não paga nada, e realmente, se a gente não tiver um objetivo, não olhar lá na frente, falar, isso que eu quero para mim, isso que eu quero para minha família, não adianta a caminhada, né? Tem um ditado que diz que se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve, né? Então, eu preciso ter uma visão, eu preciso olhar e falar, poxa, eu me vejo assim, né? Eu quero estar desse jeito, ou eu quero ser, né? E ser não quer dizer que você tem que ser rico, pobre, não. Eu quero ser essa pessoa, né? Eu quero ser uma pessoa ética, de boa índole, ou uma pessoa que os meus filhos tenham orgulho, uma pessoa que a minha família tem orgulho. Mas isso é o sonhar, é projetar, né? É dizer, olha, eu me vejo lá, né? E há uma diferença muito grande entre eu olhar para algo, olhar para a TV e ficar visualizando nas novelas que, puxa, olha a vida que tal fulano tem, e realmente eu olhar para mim e falar assim, poxa, qual é a vida que eu quero ter? Né? Isso é o sonhar, isso é colocar um ponto e começar a trabalhar para isso. Os alunos querem perguntar alguma coisa? Como é que estão os alunos? Samara, Alisson, Nicole, tá? Tem bastante alunos hoje, Douglas. Que bom. Nossa, tá excelente, né? As suas colocações muito objetivas, né? Com uma positivação muito boa mesmo. Vamos aguardar, vamos ver se eles querem perguntar. Pode ser também no chat, né? Se quiserem. Pode. Eu não consigo ver o chat aqui, mas se tiver alguma, você me avisa? Aviso, sim, aviso. Tá. Bom, tudo bem até aqui? Agora sim a gente vai começar a falar de tecnologia. Eu estou contando um pouco dessa história porque, no final do dia, a tecnologia está aí para servir as pessoas. E, na verdade, é mais importante a atitude que nós temos frente à tecnologia, né, o nosso comportamento, do que a tecnologia em si. Né? E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês daqui para frente. Eu vou trazer algumas habilidades que é importante a gente desenvolver, e vocês vão perceber que não está relacionado diretamente à tecnologia, está relacionado à nossa atitude frente à tecnologia. Então, vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem ver o videozinho aí. Dá para ver, sim. Evolução tecnológica, o que aconteceu. Os anos então, assim, 50. Ele tem uma musiquinha, mas acho que não está rolando. Mas só para vocês olharem um pouco de evolução e a gente lembrar um pouco de tudo que vem acontecendo, né? E vocês vão perceber que tudo não mudou só os dispositivos, né? A forma como a gente entende a tecnologia, a forma como a gente entende o mundo, a forma como a gente consome, a forma como a gente se comunica, tudo isso vem mudando, né? A forma como a gente se comunica hoje é diferente da forma como nossos pais se comunicavam. E toda essa evolução, né, essa evolução tecnológica, ela tem realmente algumas influências no nosso dia a dia. Tem coisas que a gente consome hoje que há 10 anos atrás a gente nem entendia que tinha essa necessidade. Por exemplo, o Facebook.
né? Hoje, muita gente fala, puxa, eu não vivo sem o Facebook. Mas há 10 anos atrás ele não existia. Então, a tecnologia, ela acelera algumas coisas, mas ela transforma outras coisas, né? Quando a gente diz que ela evolui, a gente está dizendo que ela pode ser melhorada, né? E quando a gente diz que ela transforma, é porque ela pode resolver problemas que a gente ainda nem conhece. Tem uma questão, Douglas. Cassiano, tem uma questão. O Cassiano quer perguntar. Opa, vamos lá. Você quer que eu leia ou você fala, Cassiano? Pode ler, professora. Pode ler. Olha, Douglas, apesar de muitas evoluções que vêm acontecendo com muitas frequências, qual o seu campo de visão daqui uns 10 anos? Cassiano que perguntou. E, aliás, Cassiano, eu acho que eu te conheço, hein? Bom, Conhece sim, Douglas. Não é, rapaz? Sou aluno do Douglas. Depois a gente bate um papo, mas, na verdade, olhando a projeção, eu vou trazer aqui algumas tecnologias que hoje a gente já interage e às vezes nem sabe. Então, o que eu vejo? Eu vejo a tecnologia avançando muito na área da saúde, né? A gente tem hoje, por exemplo, uma tecnologia que é o mapeamento genético, né? Ou mapeamento do genoma. O que é isso? Hoje, através de alguns testes que são feitos, a gente já consegue saber se você tem propensão a algum tipo de doença. Então, quer dizer, você está usando a tecnologia para diagnosticar mais cedo possíveis doenças ou enfermidades que a gente vai ter nos próximos anos. Porque algumas enfermidades, a gente já carrega geneticamente dos nossos familiares. Outras a gente desenvolve por excesso de excesso ou falta de um ou outro componente, né? Algum outro componente genético. Então, quando a gente faz esse mapeamento, a gente consegue saber essas tendências e consegue tratar antes. Então, novamente, onde eu vejo evolução, eu vejo a tecnologia sendo aplicada na área da saúde com maior intensidade. Eu vejo também a tecnologia encurtando distâncias. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas hoje já é assim. Mas, por exemplo, as empresas, até 6 meses atrás, antes dessa pandemia, tinha muita empresa que não tinha a política dos funcionários trabalharem em casa. A pandemia acelerou isso, né? E ela acelerou de uma forma que hoje, por exemplo, já se discute, por exemplo, será que eu preciso contratar alguém aqui na região de Campinas, ou será que eu posso contratar alguém lá no Nordeste que tenha a competência que eu preciso, se na verdade eu não vou precisar que ela esteja aqui? Então, eu vejo a tecnologia também acelerando esse processo de comunicação e esse processo de conexão com as pessoas, né? Cada vez mais a gente vai poder usar ou se conectar, e aí não só se comunicar na fala, na escrita e tal, mas também outras ferramentas que permitam que a gente tenha mais interação. Exemplo, tem uma tecnologia hoje já que você consegue projetar a pessoa numa sala de reunião, né? Como se fosse um 3D, né? A pessoa fica ali de pezinha, em altura, tamanho, volume, como se ela estivesse ali do seu lado. Então, quer dizer, acelerar um pouco, acelerar esse processo de comunicação que a gente tem, também deve acontecer. Outra coisa que deve acontecer, já está acontecendo, é a coisa da internet das coisas que a gente fala, né? E tem a ver também com a indústria 4.0, ou a indústria 4.0 usa esse conceito. A gente está falando muito sobre IoT, né, ou IoT, ou internet das coisas. O que é a internet das coisas? Imagina que antes os dispositivos eram isolados, como nós, seres humanos. Eu estou aqui no Brasil,
eu posso até ter um conhecido lá na Espanha, né? Mas como é que eu me conecto com eles? Como é que eu falo? Antes eu não tinha essa possibilidade, a menos que eu me deslocasse fisicamente, né? Aí vem todas as tecnologias, o telégrafo, vem o telefone, vem a internet e tal. Hoje eu me conecto com essas pessoas. Os produtos são a mesma ideia, ou seja, hoje os produtos eles funcionam de forma isolada. Mas e se eu conectar esses produtos um com o outro, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou poder operar os dispositivos estando em qualquer lugar. Isso já é uma realidade. Exemplo, tem máquina de lavar, por exemplo, que você já consegue ligar e desligar a máquina pelo celular. Vamos elevar isso. Hoje a gente já fala de carro autônomo. O que é carro autônomo? O carro dirige sozinho, né? Eu vou colocar o endereço, através de sensores ele vai identificar o que está acontecendo ao lado, ele vai olhar um mapa e ele vai me levar por aquele lado. Ou coisas que já existem no Brasil. No Brasil, hoje, a gente já tem estacionamento em que você chega, separa o carro e o estacionamento automaticamente vai buscar. Tudo bem que o carro tem que estar preparado para isso, também tem que ter essa tecnologia. Mas o estacionamento vai indicando para o carro onde ele tem que ser estacionado. Então, você desce do carro e o carro vai automaticamente para a vaga. Esse é um pouco de tendência que eu posso dizer que deve acontecer nos próximos 10 anos. Então, eu acho que daqui uns 5 a gente já vai ver carro na rua sem ninguém dentro. Eu acho que não está muito longe, não. Então, isso tem a ver com aquela que a gente está ouvindo nos noticiários, que agora vai passar 5 gigas, que é 5G, é isso? Isso, na verdade, é uma evolução tecnológica, né? A rede de dados, né, ela começou lá com 3G, 2G e tal. Então, são novas gerações de redes de dados que, na verdade, são mais eficientes, né? Ou seja, serão mais rápidas, ou seja, a internet que a gente tem no celular, ela vai ser cada vez mais rápida, por um custo menor, e com uma qualidade maior, né? Isso, na verdade, é uma tendência da tecnologia também. Quando a gente lança um produto, quando a gente desenvolve um produto, uma tecnologia nova, normalmente ela sai com um custo muito alto, né? Mas depois, com o tempo, à medida que essa tecnologia ela pode ser desenvolvida, copiada, produzida e tal, esse custo vai caindo, né? E aí, o que a gente vai fazendo? A gente vai lançando novas versões, a gente vai desenvolvendo novas tecnologias para ir melhorando isso. Então, o 5G é, na verdade, uma evolução do 4G, que é uma rede de comunicação de internet, de dados internet através da rede de celular, e o 5G é a nova versão disso. E por que toda essa discussão que está na mídia hoje? Na verdade, porque o 5G lá fora, na China, nos Estados Unidos, já existe, né? Na verdade, a versão de internet que a gente tem hoje no Brasil já está desatualizada. Isso quer dizer que alguns dispositivos não funcionam da melhor maneira. Então, dispositivos que vão vir ou coisas que serão desenvolvidas não estão usando a melhor rede para funcionar. Deu para entender? Mais ou menos? Deu tá? Sim. Então, o 5G é uma evolução da rede de internet móvel. E quando a gente fala de tecnologia... Imagina. E quando a gente fala de tecnologia, na verdade, a gente pensa rapidamente em dispositivo, né? A tecnologia é dispositivo. É um celular da moda, é um computador diferente, é um carro, né, com tecnologia, que estaciona sozinho e tal. Mas, na verdade, a tecnologia é um pouco mais... tecnologia em si, o conceito de tecnologia um conjunto de técnicas, habilidades, processos, métodos, receitas para produzir bens, serviços ou para resolver um problema, né? Ou seja, a gente aplica dispositivos, processos, pesquisas, engenharia para resolver alguma coisa ou para melhorar alguma coisa, né? É nesse momento que acontece a evolução, é nesse momento a inovação, é nesse momento que a gente consegue trazer coisas novas. Então,
o tempo todo, alguém pode estar desenvolvendo algo novo. E não necessariamente tem a ver com um dispositivo, né, super novo, assim. Tecnologia não tem a ver só com isso. Tecnologia tem a ver eu resolver um problema, né, com algum dispositivo que melhore algo. Gostaria de fazer uma pergunta, Douglas. Opa! Acho que travou, Tereza. Tereza, tá ouvindo? Acho que travou, né, Douglas? Acho que sim. A minha pergunta, Douglas, é uma coisa que incomoda muito e eu penso que deve incomodar muita gente nesse momento, que a gente usa muito celular, muito mais que notebook. Celular, porque você está onde estiver, você pode acompanhar uma aula, um debate, né? Onde você estiver. E aí, nós estamos esbarrando em um problemão. A bateria não está aguentando. O que está sendo feito em relação à durabilidade da bateria? Porque agora mesmo saiu um aluno, falou, eu tenho que sair porque está acabando a minha bateria. Então, o que acontece, né? Isso é realmente uma evolução de tecnologia, uma evolução tanto do uso quanto do equipamento. E a bateria, na verdade, ela não é só um dispositivo. A bateria, na verdade, é um acumulador de energia, né? E ele acumula energia através de processos químicos, né? Então, o que acontece? As baterias, em algum momento, ela usava uma certa tecnologia. Hoje, pela quantidade de consumo, ela vai demandar uma nova tecnologia e vai botar pressão em desenvolver novos materiais. O que isso quer dizer? Hoje, a gente tem bateria de cobre, bateria de ácido, e, na verdade, existem pesquisas, desenvolvimento, na verdade, a gente já tem em alguns dispositivos o tema da bateria de lítio, que é uma outra matéria, né, um outro componente químico, é outra casinha lá na tabela periódica, né? Por quê? Porque aí é uma combinação, não só do dispositivo em si, mas sim, eu preciso de um componente natural, né? Eu preciso de matéria-prima natural. Exemplo do petróleo, né? Para eu produzir plástico, eu preciso do petróleo. Então, mas o petróleo está acabando. Então, as pesquisas para desenvolver tecnologia estão em substituir essa matéria-prima, substituir esse componente. Então, é o mesmo desafio da bateria, né? E esse lítio aí é difícil de achar na natureza? O lítio? É mais difícil. As grandes reservas, se eu não me engano, está na Venezuela e na China, se eu não me engano. Existem algumas empresas que já dominam a tecnologia. Então, às vezes a tecnologia muda um comportamento. E, às vezes, um comportamento bota pressão no desenvolvimento tecnológico. Exemplo, você me falou assim, hoje a gente usa muito mais o celular, mas há talvez 10 anos atrás você não tinha isso, e isso não era um comportamento. O comportamento se tornou exponencial, então agora existe a pressão para que a bateria dure mais. Então, você está botando pressão em novos desenvolvimentos tecnológicos para que aguente agora esse seu comportamento. Então, percebe como é uma evolução? Antes você não tinha o celular, agora o problema não é o celular, o problema é que ele aguente esse aumento do uso que ele teve na sua vida. Então, algumas coisas a gente já tem resposta, outras coisas estão desenvolvendo. Por exemplo, o tema do petróleo. A gente ainda tem muito desafio, e as empresas estão, e não só as empresas, mas os pesquisadores, tentando encontrar outros componentes que possam substituir, por exemplo, o petróleo, né? Porque a gente sabe que o petróleo também não é que é escasso, mas nós temos algumas reservas, né? Em algum momento pode ser que isso realmente seja escasso. Com certeza. O que pode entrar no lugar? Energia solar?
energia solar é uma evolução evolução tecnológica também. A gente, né, e lembra que a gente saiu da produção de energia, por exemplo, da roda d'água, né? Olha a evolução, né? Então, a gente está desenvolvendo a tecnologia, por isso que eu digo, a tecnologia ela vem para melhorar a vida, né? O objetivo por trás é melhorar a forma de viver, resolver problemas, romper barreiras. Então, esse pensamento, né, nos pesquisadores, nas empresas, nas pessoas, nós, em querer melhorar, em desenvolver ou criar algo novo, facilitar algum trabalho, faz com que existam essas janelas de aceleração tecnológica. Né? Essa motivação pode ser por uma dor, né, por um problema, por uma escassez, ou pode ser pela motivação de melhorar algo, né, ou por criar algo novo. Exemplo, a Nutella, que acho que todo mundo conhece aí, a Nutella é uma pasta, né, uma pasta de uma noz, né, ou pasta de nozes, né, e na verdade essa pasta, no período da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, não me lembro exatamente, mas por escassez de alimento, né, nos países onde estava tendo aquela escassez pelo tema da guerra, porque falta suprimento e tal, eles aprenderam a fazer uma pasta com aquelas nozes e criaram, né, uma primeira versão de Nutella. Ou seja, aí a aceleração tecnológica, se a gente pode colocar assim, foi em usar diferente um componente ou um recurso, ou um alimento. Sim. Eles já estão também fazer carne vegetal, né? Sim. Carne. Para já estar diminuindo, matar muitos animais, né? Então, isso daí já vai mudar, né? E é bacana, é justamente isso que a gente estava falando, de mudar o comportamento. Então, hoje, a sua queixa puxa, a bateria não dura, mas vamos pensar, as pessoas querem se alimentar melhor e começam a colocar pressão, talvez, em que a gente precisa de novas opções, né, para poder se alimentar. Eu me lembro que, por exemplo, para um vegetariano se alimentar há 10, 15 anos atrás era muito complicado, porque as opções eram poucas. Hoje a gente já está falando do hábito vegano, ou do vegano, né, em que é mais restrita ainda a opção. No entanto, a pressão por esse novo hábito de consumo, essa demanda tem aumentado tanto, que a gente já tem empresas dedicadas a desenvolver ou ter só alimentos veganos, né? Restaurantes veganos, está aumentando muito. Mas isso a gente também bota pressão na tecnologia. Também acontece o inverso. Às vezes a tecnologia força a gente a desenvolver novas habilidades, mas às vezes o nosso hábito e a forma como a gente vive hoje também bota pressão na tecnologia para desenvolver novas coisas. Muito bom. E a Bosch incentiva pesquisa. Vamos supor que você queira ir para o campo da pesquisa. Sim. Ela vai incentivar, possibilitar lugar para você ir, para estudar. Ela dá apoio? Sim. A gente tem áreas gigantescas de engenharia e desenvolvimento lá, né? Pesquisa e desenvolvimento. O moto da empresa, na verdade, é tecnologia para a vida, né? E a gente tem realmente áreas muito grandes, incentiva, desenvolve. A gente tem um número de mais ou menos 15 patentes diárias na Bosch que são registradas, de coisas novas que a gente está desenvolvendo e criando para o mercado. Então, é muita coisa, né? Muito interessante. E quando a gente fala de diárias? Você falou certo, diárias? Nossa, uau! 15? Caramba. Não dá para pensar, não. Bacana demais. Muito demais. Tem um aluno, ele falou que quer ser inventor. Numa das aulas eu escutei isso. Eu não sei se ele está aí. Muito interessante as colocações do Douglas para, né, esse aluno que gosta de inventar as coisas, criar as coisas.
Não sei se ele está aí ouvindo a gente. Você, desculpa. Então, uma coisa que eu acho, assim, não muito justa, a ideia do funcionário é a ideia da empresa, né? Eu não acho muito justa, a gente teria que ter uma participação, né? Você concorda, Douglas? Ah, tá. Eu não concordo com essa lei, não. O que você acha a respeito disso? Aí a gente foge mais, né? Eu acho que depende muito do teu objetivo, assim. Não, assim, por outro lado, muitas vezes, para criar alguma coisa, você precisa ter os recursos, e a empresa oferece os recursos para isso, na verdade, né? Ou a capacidade para que você possa desenvolver, né? Eu acho que, na verdade, é uma combinação entre eu tenho uma ideia, mas eu preciso que alguém provoque essa ideia ou transforme essa ideia em realidade, né? E esse é o papel da empresa. Ela vai criar, na verdade, um ambiente para que as suas ideias possam se tornar realidade, né? Aí, se me disser se isso está certo ou não, ou justo ou injusto, aí a gente cai em outro campo, né? Eu acho que a empresa tem o mérito de poder hoje falar, olha, eu tenho esses recursos. E como ela criou esses recursos? Se desenvolvendo como empresa, né? E se eu, em algum momento, sentir que essa relação não está favorável, né? Aí é a minha decisão continuar ou não. Eu acho que é essa combinação. Inclusive, as empresas estão cada vez mais próximas também de universidades. Na Bosch, a gente tem parceria com várias universidades para justamente desenvolver tecnologia em conjunto, né? Só que ela também, por outro lado, está subsidiando a pesquisa, está subsidiando o desenvolvimento, está mantendo, está apoiando para que esses estudantes, que às vezes não têm os recursos para desenvolver, tenham esses recursos, entendeu? Então, acho que é uma via de mão dupla aí. Mas na hora de patentear, fica em nome da Bosch, então? Na hora de patentear, fica o nome da empresa. Da Bosch, no caso. A detentora não da universidade, né? Não é só a Bosch, né? As empresas que desenvolvem tecnologia, isso, as empresas geral, que financiam, né? Exato. Se ela proporcionou os recursos e ela te contratou para desenvolver aquilo, no final o produto é dela. Obviamente que tem o nome lá da pessoa que desenvolveu, ela é reconhecida por isso. Agora, quem é o dono da tecnologia é a empresa que subsidiou isso, né? Sim. É bom que os alunos saibam, porque eles vão se tornar funcionários de alguma empresa, né? E eu acho que eles têm que saber dessas regras, né? Mas se eles têm interesse em crescer, que nem o Douglas, eles vão indo atrás. E quanto mais você aprende, mais você tem retorno, né? Mais você tem opções, isso. Porque estar no empreendedor, né? Essa é outra opção. Então, eu não vou no caminho da empresa, são escolhas, né? E acho que eu vou falar um pouquinho lá na frente sobre profissão e carreira, mas são escolhas que a gente faz. Por exemplo, o que antigamente a gente chamava de empresa júnior ou empresa modelo, hoje a gente conhece já pelo nome de startup, né? Que na verdade são empresas menores que estão desenvolvendo, na sua maioria, tecnologia, que, na verdade, não estão vinculadas a uma grande empresa, às vezes recebem aporte financeiro de um banco, ou de algum fundo de investimento, ou do próprio governo. Então, essas são empresas menores, e os que estão ali realmente são os que estão criando. Mas essas são escolhas, né? Você pode ser um empreendedor, ou seja, eu vou criar as minhas próprias tecnologias, ou eu vou para uma empresa em que a empresa vai me proporcionar o ambiente para que eu possa desenvolver outras coisas, né? São escolhas. Eu acho que não tem bom e mal, né? Tem escolha, né? Eu estou estudando inovação, estou estudando tecnologia. Ok, eu posso tomar a decisão de ser um empreendedor, abrir minha própria empresa, né? E desenvolver a minha própria tecnologia. Ou eu posso tomar a decisão de entender sobre tecnologia e desenvolver dentro da Bosch alguns produtos e habilidades em que eu exerça esse conhecimento que eu tenho. Muito bem. Tudo bem? Gostei dessa resposta aí. Muito boa. Deixar o legado, que nem você falou, né? E aí a gente vê a tecnologia tanto provocando uma transformação quanto uma evolução, né? E aí a gente fala,
mas a tecnologia, então, começou agora, quando eu tenho um dispositivo? Não, a tecnologia começou, ou a discussão, ou o entendimento de tecnologia, quando lá atrás o homem aprendeu a dominar o fogo, né? Então, ele tinha um problema, ele tinha algo a se resolver, provavelmente o frio, né? Depois disso, provavelmente ele aprendeu a usar o fogo também para o alimento, né? Ele tinha uma necessidade e ele desenvolveu algo. E aí, uma outra versão, o que a gente estava falando do 4G para o 5G, né? A rede de internet móvel já foi desenvolvida há alguns anos. Então, quando a gente fala de 4G para 5G, é só uma evolução, é uma melhora dessa tecnologia. Bom, aí eu vou comentar rapidamente algumas tendências, e só para... eu sei que às vezes a gente vê na TV, ou fala, ou escuta, e eu vou tentar rapidamente explicar o que são algumas tendências tecnológicas, né? Bom, não só a internet em si, né, acelerou, mas também a digitalização das coisas, ou seja, digitalização dos processos. Isso está acelerando de forma também exponencial, ao ponto de você hoje, por exemplo, conseguir fazer muito trâmite bancário através do celular, né? O que isso vai provocar? Vai provocar que talvez no futuro a gente tenha menos agências bancárias, né? Menos pessoas lá parado, menos fila, né? Menos deslocamento. Então, essa é uma tendência, né? Não só a internet para conectar, mas a gente digitalizar alguns processos ou alguns procedimentos. Exemplo, eu me lembro que quando eu fui tirar meu RG no Poupa Tempo, há 20 anos atrás, eu fui naquela agência, acho que da Francisco Glicério, minha mãe foi comigo, né? Aí você saía de lá, antes de ir lá, você já tinha que separar todos os documentos, aí você tinha que ir até uma loja para tirar cópia desses documentos, né? Aí você ia para uma fotótica para tirar sua foto 3x4, aí você ia até o Poupa Tempo, você pegava uma fila enorme, porque não tinha agendamento, e talvez esse trâmite todo demorasse 2 dias, entre separar os documentos, tirar a foto e ir até o Poupa Tempo efetivamente. Então, quando a gente começa a digitalizar o processo, a gente começa, na verdade, melhorar ou dar mais eficiência para isso. Hoje, eu tive que renovar minha carta de motorista, acho que em 5 minutos eu fiz o agendamento, os documentos eu digitalizei pelo próprio celular, que eu precisava levar, a foto eles tiram na hora, e vamos chutar que no máximo em 2 a 3 horas eu resolvi o meu problema. Então, eu saí de 2 dias para 2 horas. Né? E algo muito importante que está acontecendo também é que, à medida que a gente vai desenvolvendo tecnologia, o custo da tecnologia vai caindo. Então, o preço do celular, quando saiu lá atrás, era muito caro. Né? Então, uma tendência é isso cair. Né? A gente já fala, Smart TV em casa. Né? Poxa vida, há 10 anos atrás, né, isso era muito caro. Né? Você ter uma TV de tela plana já era muito caro. Então, à medida que a tecnologia vai evoluindo e tem mais oferta dessa tecnologia no mercado, o preço vai caindo. Tá? Isso permite que as pessoas acessem mais, permita que a gente tenha realmente contato com essa tecnologia. Exemplo que eu estava falando do mapeamento genético. Hoje, já está bem mais, já é possível se fazer. Mas imagine que isso, alguns anos atrás, eu tinha que investir numa maquinária muito grande, muito cara para fazer. Então, isso é uma tendência, né, importante de se observar. Primeiro, a internet vai conectar as pessoas, vai conectar as coisas. Ao mesmo tempo, a gente vai ter cada vez mais processos, operações, documentos digitalizados, ou seja, eles vão estar no meio digital, e cada vez mais o custo dessas tecnologias vai cair. Isso vai permitir que a gente tenha mais acesso a essas coisas. Outra tendência tecnológica é a impressão 3D. O que é a impressão 3D? É você, algumas peças, equipamentos, né, dispositivos, você não ter que montar toda uma linha de produção para fazer, com várias etapas, e essa impressora, na verdade, ela tem
um tipo de corte, existem diferentes tecnologias de corte e tal, e ela consegue reproduzir peças em metal, em acrílico, em borracha. Então, o que isso quer dizer? Que talvez não, já acontece hoje também. Ao invés de eu ter que encomendar uma peça lá da China, né, importar tudo isso, talvez eu possa reproduzir essa peça aqui em casa, né? E já existem hoje, por exemplo, os carros da Fórmula 1 usam muita tecnologia 3D, a impressão 3D. Por quê? Porque como eles estão desenvolvendo ali um motor que é único, né? Então não existe produção, não existe escala, não é feito em outro lugar. Ele precisa desenvolver uma peça para atender aquela necessidade. Então eles mesmos fazem as suas peças ali através de uma impressora 3D. Se tiverem dúvida, quiserem perguntar sobre alguma dessas tecnologias, me falem, tá? Quando a gente fala de Big Data ou inteligência de dados, era dos dados, o que nós estamos falando? Como a gente está usando muito mais o celular e os equipamentos digitais e os processos estão sendo digitalizados, significa que tudo isso está gerando um dado, né? O que isso quer dizer? Que a gente consegue agora olhar padrões de comportamento, consegue olhar tendência. Então, vou dar um exemplo para vocês. Imagina que antes, lá no próprio Poupa Tempo, para tentar calcular, ou melhor, para um restaurante, o restaurante de uma fábrica hoje, né? Como é que ele calcula quanto de comida ou de alimentação ele tem que fazer para os funcionários? Na verdade, a maioria das empresas ainda está às cegas, né? Ela fala, eu tenho 5.000 funcionários, ou tenho 1.000 funcionários, eles vêm trabalhar todos os dias, eu vou usar lá 10% para mais, para sobrar, não faltar, então ela vai produzir 1.000 alimentações, talvez 1.100 alimentações para ter uma margem, para não faltar, e ela produz. Se naquele dia teve uma greve e as pessoas não foram trabalhar, ela vai produzir 1.100 alimentações e talvez só 800 funcionários foram trabalhar. Então, como é que a gente faz? O que é a inteligência de dados? É a gente começar a usar as informações disponíveis, já que agora, praticamente tudo que a gente faz, a gente utiliza algum dispositivo. Então, toda vez que eu utilizo um dispositivo, eu gero uma informação, eu gero um dado. Então, um exemplo. No caso do restaurante, da fábrica, hoje, quando as pessoas acessam as catracas, ela pode ter rapidamente a informação de quantas pessoas no horário das 7 da manhã até as 9 da manhã entraram para trabalhar. E aí ela vai produzir alimentos ou vai produzir alimentação para aquele número, pode ter uma variação, claro, mas não para aquele total de funcionários que ela tem, mas para a quantidade de funcionários que estão na fábrica naquele momento, né? Então, isso é algo que a gente começa a usar. Como tem, praticamente, a gente está o tempo todo usando algum dispositivo eletrônico e os processos estão digitalizados, a gente consegue olhar para isso e prever comportamento e tendência. Realidade aumentada ou realidade virtual, o que é? É a interação, na verdade, do digital com o mundo real. Por exemplo, quando a gente faz a leitura do QR Code, né, essa é uma realidade aumentada. Aliás, é uma realidade virtual, ou seja, eu estou pegando algo que está no ambiente offline, né, está fora, está no mundo, está no aspecto físico, e estou conectando ele com a tecnologia. Como é que isso pode me ajudar? O que isso gera? Novamente, você começa a gerar essa interação do offline com o online, e ao mesmo tempo você pode começar a criar cenários. Exemplo, eu já vi outro dia num shopping, tinha um quiosque em que tinham umas pessoas ali vendendo um apartamento, né? E o decorado do apartamento você só conhecia, você via através de um óculos de realidade virtual. Ou seja, eu estou pegando eu estou colocando a pessoa dentro de um ambiente virtual e mostrando como ele funcionaria usando a nossa visão, né? Usando o nosso recurso, o nosso sentido da visão. E a realidade aumentada,
na verdade, é pegar um ambiente, por exemplo, e usar elementos desse ambiente offline e colocar alguns elementos digitais. Por exemplo, vocês lembram do Pokémon, do aplicativo do Pokémon? O que era o aplicativo do Pokémon? Na verdade, você está num ambiente normal, então eu estou na rua, eu estou andando, e através do meu celular eu estou criando ou projetando o ambiente naquele lugar, né? Então eu estou trazendo aí o digital para o mundo offline. E isso pode ser muito utilizado para treinamento, né? Pode ser muito, por exemplo, imagina treinar as pessoas que vão fazer uma cirurgia, os médicos para fazer uma cirurgia. Ao invés de ele testar, né, ou ele aprender ali na prática, ele pode realmente treinar com realidade aumentada, né? Ele pode treinamento, e a gente usa, inclusive hoje já, para treinamento com mecânico, né? O treinamento de reparação automotiva, né? O cara liga lá para o nosso hotline, ele escaneia ou mostra o carro ali, o capô do carro com o motor aberto, e a pessoa que está atendendo ele ali vai mostrando para ele aonde ele tem que encaixar as peças, ou onde ele tem que olhar. Tá? Então, a gente já tem contato com isso, já existe, os nossos filhos já estão usando isso, né? Quando eles vão brincar lá com o Pokémon. Quando a gente escaneia um QR Code, por exemplo. Inteligência artificial, isso na verdade, que os computadores, que as máquinas, elas... num primeiro momento, a gente tinha que dizer para as máquinas o que elas tinham que fazer. Então, eu programava códigos para dizer, máquina, isso é um mouse, né? Ou isso reconheça quando isso acontecer. Então, eu tinha que programar muito código, né? Tinha que fazer muito desenvolvimento. Hoje, eles mudaram, a gente mudou a forma de treinar ou de desenvolver essas máquinas, ou esses softwares, ou esses dispositivos. A gente ensinou as máquinas como elas aprendem. Então, o que isso quer dizer? Eu vou dizer, por exemplo, algumas características do celular e ela vai reconhecer o celular. Então, a máquina não mais eu tenho que dizer todos os comandos, mas ela começa a aprender comandos. Tá? Isso é inteligência artificial. Ou seja, eu vou dando elementos para o software, para a máquina, para o computador, para que ele aprenda e responda a um incentivo. Exemplo, várias call center hoje, por exemplo, você comprou um produto da Magalu, né? Aí você entra lá no Fale Conosco da Magalu e fala assim, estou com um problema na entrega. Rapidamente, eles vão devolver dizendo, o problema da entrega pode ser isso, isso e isso. Então, quer dizer, o programador ali, o que ele fez? Ele colocou várias possibilidades de resposta, mas ele também ensinou o sistema de que quando tiver esse padrão de pergunta, ele busca esse padrão de resposta ou essa resposta é mais assertiva, né? Vários processos hoje, principalmente call center, a gente acha que está falando com o operador, mas na verdade está falando com o computador, né? A Magalu é um exemplo, você nunca está falando com o operador, é sempre um robô que está ali atrás, respondendo as perguntas de acordo com padrões de resposta que ele aprendeu, porque eram as respostas que os operadores antigos davam, e de acordo com o padrão de pergunta. Tá? Então, isso é inteligência artificial. E outra tendência tecnológica é o mapeamento genético. É o que eu falei, que deve acelerar muito a forma como a gente diagnostica as doenças, e espero que isso também ajude no tratamento. No geral, né, e para começar a resumir um pouco, o que tudo isso vai botar de pressão na gente? Que a gente vai ter que aprender mais rápido, né? A gente vai ter que... vão aparecer novas oportunidades de emprego. Existe um estudo que diz que as crianças que estão... Duas de três crianças que estão começando a escola hoje vão trabalhar em empregos que ainda nem existem. Ou seja, o advento da tecnologia, apesar de a gente falar assim, a máquina está roubando o meu trabalho, mas, por outro lado, a tecnologia está abrindo outros campos, né? Exemplo,
se há 10 anos atrás eu falasse que eu queria ser um taxista, talvez eu teria mais barreira do que eu tenho hoje para trabalhar como Uber, né? E ser motorista de Uber é diferente, apesar de também ter o tema do deslocamento, assim como o táxi, mas é uma profissão, uma nova profissão que se abriu, né? Com N possibilidades de tecnologia. Então, essa aceleração tecnológica vai criando outras oportunidades, porque nossa forma de consumir vai mudando, a gente vai ter querendo consumir outras coisas, necessidades que a gente não tinha, a gente passa a ter, e a pressão em nós, na verdade, fica para que a gente tenha cada vez mais, aprenda cada vez mais, né, se desenvolva cada vez mais, para a gente conseguir acompanhar isso e ter, novamente, outras possibilidades de negócio, de emprego, de trabalho. Então, no final do dia, o que eu estou dizendo? Que só a formação do ensino básico ou da escola tradicional não vai gerar oportunidades. A gente vai ter que trabalhar, talvez, múltiplas carreiras, estudar e aprender continuamente. Essa é a pressão que a tecnologia coloca sobre nós. Então, a forma como talvez meu pai, na oficina mecânica, trabalhava naquele tempo, hoje provavelmente não vai ser mais adaptado, porque tem tanta tecnologia no carro que ele precisa saber, ele precisa entender um pouco de engenharia, né, até para saber qual o problema do carro, né? E hoje ele não mais repara o carro ouvindo o barulho do carro, né? Provavelmente ele vai ter que colocar lá um dispositivo que chama scanner, que vai olhar o comportamento do carro e vai dizer o que está acontecendo ali. Então, isso bota pressão para que, além do conhecimento, talvez, mecânico, ele também tenha que desenvolver outras habilidades ligadas à tecnologia. Então, pode ser uma barreira se a gente parar no tempo. Se a gente parar no tempo e falar assim, eu não quero aprender mais nada, vai ser uma barreira. Se a gente criar o hábito de aprender algo novo todo dia, e aprender algo novo não quer dizer que eu tenho que fazer várias universidades, não, isso não quer dizer isso, quer dizer que eu tenho que estar aberto para aprender coisas novas. Só isso. Né? E o que o mercado de trabalho está começando a observar? Como só a formação, num momento em que tudo se transforma muito rápido, ou seja, eu sou publicitário, me formei em 2009. Quando eu me formei em 2009, a nossa principal ferramenta de comunicação naquela época era o e-mail, né? Então, se eu ficar com o que eu aprendi na faculdade, que foi fazer comunicação através de e-mail, que estava começando a ficar forte naquela época, hoje eu não conseguiria executar a minha função, porque hoje a gente faz muito mais marketing, propaganda e comunicação através das redes sociais, que naquela época estava começando ainda a ser um meio de comunicação para a venda de produtos, né? Então, o que as empresas estão começando a observar? Que a atitude, né? Que o comportamento é mais importante, muitas vezes, do que a formação em si. E aí a gente divide em duas categorias. As habilidades técnicas, né? Que você aprende, são tangíveis, como indo para a escola, né? Estudando, sala de aula, livro, ou até mesmo no trabalho. E esse novo padrão é o que a gente chama de habilidades comportamentais, que são competências pessoais, né? Também a gente pode chamar de habilidades com pessoas, habilidades interpessoais, ou seja, comportamentos que, na verdade, vão gerar atitudes positivas que vão permitir que essa pessoa tenha um bom desempenho profissional. E essas coisas do lado direito, eu posso desenvolver sozinho, eu posso desenvolver em casa, né? Eu não preciso ir para uma universidade para aprender essas habilidades. E aqui eu vou colocar alguns exemplos de quais são elas. Exemplo, ter a atitude de mover algo, né? E a atitude de empreendedora é buscar resolver alguma coisa, buscar vender alguma coisa, né? Tem até aquele filme do Leonardo DiCaprio que ele fala que todo mundo vende alguma coisa, né? E a gente está se vendendo o tempo todo. Eu vendo o meu trabalho,
né? Se eu não vender o meu trabalho para o meu chefe, ele não vai me dar aumento de salário, eu não vou crescer. Então, o tempo todo a gente está vendendo alguma coisa, né? E o tempo todo a gente tem a oportunidade de ter uma atitude sobre aquilo, resolver. Ou eu posso passar desapercebido. Outras habilidades que a gente observa bastante. Capacidade de comunicação, persuasão e a colaboração também. O desejo contínuo de aprender. O pensamento criativo, que é pensar alternativas para resolver um problema, né? Foco em resolver o problema, em resolver conflito, não achar culpado, mas tentar resolver. Poxa, eu tenho esse problema. E eu botar energia ali para resolver aquele tipo de problema. Empatia, escutativa, ou seja, o que é escutativa? É o saber ouvir, né? E coletar aquilo que é importante. E outra coisa que se observa muito hoje é o tema da inteligência emocional e resiliência, ou seja, em um mundo em que as coisas estão se transformando e mudando muito rápido, se a gente não tiver maturidade emocional, ou seja, saber resistir às pressões, saber resistir às transformações, eu vou estourar em algum momento. E, como vocês podem ver aqui do lado, o LinkedIn, né, que hoje é uma plataforma de emprego, né, de conteúdo e tal, ligado para o mundo corporativo, eles listaram as top 5 habilidades que as empresas estão demandando em 2020. E justamente algumas delas batem aqui com as que eu trouxe para vocês, que é a criatividade, persuasão, colaboração, adaptação e inteligência emocional. Então, dentro do mundo corporativo, a gente olha, sim, a sua capacidade técnica, né? Aquilo que você se formou, a sua profissão tecnicamente, mas cada vez mais começa a ter mais peso as habilidades comportamentais, né? E é importante, durante uma entrevista, por exemplo, você tentar demonstrar essas habilidades. Como? Contando experiência, né? Contando o seu papel em algo que aconteceu. Por exemplo, o estagiário, quando vai começar com a gente. O estagiário normalmente nunca trabalhou, né? Então, não tem como eu pedir para ele uma experiência. Então, como é que eu busco entender isso? Como é que eu busco ver se ele tem essas habilidades que eu gostaria ali, de ter atitude empreendedora, de ter uma boa comunicação, que tem desejo de aprender? Eu começo a pedir para ele me contar exemplos de projetos e vivências que ele teve e tento identificar qual foi o papel que ele teve ali, né? Então, ele não tem uma experiência profissional, mas ele tem uma experiência de vida. E eu vou tentar observar se ele tem, sim, as capacidades técnicas que ele já comentou, mas também se ele tem esse tipo de comportamento, né? Se ele tem um pensamento criativo, ele busca opção para resolver as coisas, ele tem desejo de aprender as coisas ou ele não gosta de aprender nada, ele acha que sabe tudo, né? E isso são habilidades que a gente realmente pode desenvolver em casa, né? Como? Observando, começando a observar se a gente tem essas habilidades aí, né? Como é que eu posso esperar que eu desenvolva a capacidade de colaboração, né? De trabalho em equipe, se quando alguém da minha família mesmo, de repente, vem buscando algum apoio, eu não dou a mínima, né? No mínimo, nem escuto, né? Então, essas coisas a gente observa. E outra coisa que vem aí com a vantagem da tecnologia é que cada vez mais a gente tem outras ferramentas para desenvolver essas habilidades, né? Então, não preciso fazer vou dar um exemplo. Para eu começar no mercado de marketing, por exemplo, eu não preciso ter uma formação hoje, uma universidade de marketing. Não, eu posso começar com um curso menor, online ou não, né, que é mais econômico, talvez sobre tratamento de imagens, talvez sobre desenhos em ferramentas que são utilizadas para fazer design de página, design de anúncio, para gravar vídeo. Então, essas competências eu posso desenvolver, né, hoje através de algumas plataformas. E eu posso ir adquirindo essas experiências e esses conhecimentos. Eu não preciso ter só, né? Se amanhã eu quiser trabalhar com vendas, por exemplo, eu posso começar a fazer uma trilha de vídeos no YouTube, por exemplo, sobre técnicas de vendas. O que é importante? E do lado direito eu trouxe para vocês aqui algumas ferramentas que vocês podem buscar depois,
que são ferramentas de cursos mais curtos. Algumas delas têm os cursos mais longos, mas são super econômicos ou, em alguns casos, são até de graça, né? Então, eu posso agregar conhecimento, eu posso ter mais habilidade, eu posso desenvolver outras habilidades, independente se eu estou fazendo uma universidade ou não. Tá? Então, isso eu cobro muito dos meus estagiários lá, que falam, puxa, eu preciso aprender um idioma e eu não tenho grana para pagar. Ué, começa estudando em casa, você não tem internet para jogar? Né? Muitos alunos, muitos estagiários, eu uso a internet para jogar. Né? Tá, então vamos usar a internet talvez para você aprender algo novo? Vamos usar a internet para você aprender uma habilidade? Né? Para ter uma formação, por mais curta que seja? O próprio Google tem uma plataforma que chama Google Atelier. No Google Atelier, eles oferecem cursos mais orientados para a área de tecnologia, muitas delas de graça, e no final você tem um certificado. Tá? Isso para mostrar que, novamente, a tecnologia dá oportunidade, né? E te permite realmente seguir essa evolução, mas depende da nossa atitude frente a essa transformação. Então, eu tenho forma de aprender, mas eu não me interesso, como é que eu posso exigir que as oportunidades aconteçam? Né? E essa é a diferença para mim entre profissão e carreira. Né? A profissão é aquilo que a gente se dedica, que eu me especializo, que eu aprendo. Então, eu posso aprender uma profissão. Então, com meu pai, eu aprendi uma profissão de mecânico, né? Mas eu preciso ser um mecânico se eu quiser, eu posso ser, né? Mas se eu quiser trilhar uma carreira, ela é mais do que aquela profissão que eu tenho, né? A carreira tem mais a ver com a trajetória para alcançar aquele sonho que a gente contou lá atrás, né? É a trilha, é o caminho, né? Para chegar lá na frente. Então, a profissão talvez ela é a base, né? Mas o que eu vou agregando, o que eu vou desenvolvendo, o que eu vou definindo para mim que eu quero como carreira, é a estrada para chegar lá onde eu tô buscando, onde eu tô mirando. Então, primeiro, né? Calma, porque a nossa carreira a gente está construindo o tempo todo. Então, a minha profissão de hoje não significa que tem que ser a minha carreira tem que terminar nessa profissão, né? Eu posso sim, e é possível, e eu conto minha história no começo para mostrar que realmente a minha profissão começou de uma forma e a minha carreira foi eu que defini. Fui eu que defini com o que eu fui buscar, fui desenvolver, fui trabalhar. Certo? Falei pra caceta. Muito bom, nossa. Parabéns, Douglas. Bela apresentação, gostei bastante. Agora vamos ver os alunos, como que eles estão, o que eles querem perguntar. Professora, você tinha falado de mim aí, que eu falei que gostava de inventar as coisas. Ah, legal, é você? Não, sim. Com o que o Douglas falou tem muito a ver com o que eu quero mesmo. Tudo que ele falou, para mim não foi nada diferente, né? Tipo, do que eu queria já. Então foi 100% agregante para mim, agregou muito. Reforçou meu conhecimento, né? Eu já estudei bastante sobre o que eu quero, sobre a tecnologia, e tudo que ele falou aí realmente faz parte, foi impecável aí no que ele disse. Eu achei interessante, né, Douglas, Obrigado. que você falou uma coisa importante para os nossos alunos, que você veio de uma origem humilde e que você foi conseguindo, mas assim, teve sorte, acho que até pelo jeito de você trabalhar, que você foi convidado a trabalhar junto lá no México, né? É México, né? Você foi? Isso. Então, aí foi pelo jeito, o patrão lá, ele se encantou com o seu jeito e falou, não, eu quero trabalhar com esse rapaz aí, né? Então, eu achei muito bacana esse seu exemplo, né? Os jovens nossos,
eles podem seguir o seu exemplo e verificar que é possível, né? Mas tem que buscar também, né? Não é ficar esperando cair do céu, não. Então, achei muito bacana a sua conversa aqui com os nossos alunos. Tem um que comentou. Ele comentou, você é um guerreiro, e quando eu crescer eu quero ser igual a você. Ele comentou no chat. Você, Alisson, né, você escutou, você, Alisson, não, você, Douglas, né, é um guerreiro. Obrigado. Poxa, na verdade, eu acho que a gente tem, e essa foi um aprendizado lá fora, assim, o brasileiro tem tanta capacidade de criar, desenvolver, a gente tem muita garra, né? E nós como um todo, e é um povo que realmente batalha bastante, né? E acho que quando a gente consegue olhar e entender que eu posso ser aquilo que eu quero ser, né? Provavelmente ninguém vai me dar, mas eu tenho que dar esses passos, as coisas acontecem, elas começam como o caminho vai se trilhando, né? E realmente não posso deixar de reconhecer que nesse caminho eu conheci muita gente e aprendi com muita gente, né? Eles me ensinaram muita coisa, tanto os meus professores da universidade, da escola mesmo. Com cada um deles, a gente tem uma oportunidade de aprender, né? E esse aprendizado, em algum momento, ele vai fazer a diferença, né? E esse respeito e essa vontade de querer aprender do outro faz a gente, muitas vezes, ter um pouquinho mais de empatia para tratar as pessoas e, no final, elas se encontram, né? E essas oportunidades acontecem. Acho que passa muita gente pela nossa vida e às vezes a gente deixa de aprender alguma coisa com elas, né? E a gente aprende o tempo todo, né? Às vezes eu estou com problemas, apesar de a gente ter mundos muito diferentes, às vezes eu vou conversar com a minha mãe e aprendo alguma coisa com ela até hoje, a forma como ela pensa, a forma como ela vê as coisas, né? O tempo todo a gente está aprendendo alguma coisa. Ontem eu fui tomar um café com... Ele foi um chefe meu há muito tempo atrás. E eu estava preparando a apresentação e tinha um desafio de descrever o que é um processo, o que significa um processo. E ele é mineiro, né? E tem uma fala muito simples, assim, muito, né? Eu digo uma fala muito gostosa da gente. E ele definiu da seguinte forma: ele falou assim, processo é a receita do bolo. Então, quando você precisa fazer um processo de produzir alguma coisa, é a mesma coisa que você pegar a receita do bolo que vai falando. Você coloca 200 gramas de farinha. Então, olha como uma conversa informal num café, ele me ensinou uma forma de definir alguma coisa que talvez eu estava com dificuldade para entender. E é muito engraçado, assim, a gente vê isso o tempo todo. Pessoal que trabalha com venda, se você vai vou dar um exemplo, vou numa loja em que eu me senti bem atendido. O que esse vendedor fez que me fez sentir bem atendido? Qual foi o que foi o trato, foi a conversa, foi como ele me mostrou, foi porque ele me deu espaço, foi porque... Então, o tempo todo a gente está tendo a oportunidade de aprender alguma coisa, né? Muito bem. É isso mesmo. Nós, professores, também aprendemos com os alunos. Sem dúvida. Tenho certeza. E vocês ensinam muito, né? E aí, se eu tiver aberto para aprender, poxa vida, porque como não crescer, né? A vida de vocês como professores é um exemplo, né? Da dedicação em ensinar, dedicação em contribuir com aquilo que você aprendeu, estudou anos para poder contribuir. Isso é maravilhoso, né? Como não reconhecer isso, né? Como não absorver isso. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Na verdade, a nossa vida é um constante aprendizado, né? Esse momento foi um aprendizado. O quanto que a gente não aprendeu. O quanto que essa noite não deixou a gente assim com uma vontade de continuar e querer mais e mais e mais, e é isso.
acho que o aprendizado é esse contato, essa troca, né? E aí não tem como não acontecer. Então, assim, a gente agradece muito, né? Eu já recebi vários elogios por aqui, dizendo que foi muito boa a sua palestra, né? Não sei se algum aluno tem mais alguma colocação, quer perguntar mais algo. Então, assim, na verdade, é o que eles colocaram, o próprio aluno colocou, né? Foi muito importante porque eles estão nesse processo de busca e mostrar aqui para eles que é possível, né? Basta a gente aí acreditar e fazer essa receita de bolo, por que não, né? Por que não conseguir nesse processo e conquistar o objetivo, né? Então, foi muito bacana mesmo. Eu vou só, assim, encerrando a gravação, então eu agradeço, em nome da Escola Nogueira, né? Eu faço esse agradecimento por essa palestra que brilhantou a nossa noite, enriqueceu muito. Eu tenho certeza disso, que os alunos vão sair daqui querendo muito mais do que entraram nessa aula. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês e estou à disposição sempre que precisarem, quiserem bater um papo. Os alunos também que quiserem me adicionar lá no LinkedIn, bater um papo, estou sempre disponível. Espero que a gente se encontre aí nesse mundão afora. Exemplo do Cassiano, que eu conheci ele alguns dias atrás. E estamos por aí. Estamos à disposição.